Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, e mais um podcast Quebrando a regra da pobreza, essa história. O Brasil é racista, 500 anos, a gente vai quebrar todas essas regras, mas a gente está aqui para falar que essa história, que o jovem que nasce pobre, morre pobre, ele precisa de 9 gerações, cara, para quebrar o ciclo de pobreza. Então a gente vai quebrar essa regra, por isso que esse projeto nasceu. E hoje eu estou muito feliz. Isso daqui não é um podcast do Google, mas eu tô recebendo 2 Googlers. Lá no Google, pessoal, a gente tem uns nomes, assim, é muito legal. Os Googlers, como nós somos conhecidos. E para me ajudar nesse papo, uma convidada super especial, tá aqui a Anne. Tudo bem, Anne? Obrigado por ter vindo. Fala pertinho do microfone aí pra galera escutar. Nossa, tô super feliz de estar aqui, na verdade, pela Elis, né? Eu já fiz um spoiler! Tudo bem. Já cheguei quebrando a regra! Tá tudo bem, vai embora. Mas assim, cara, super feliz de estar aqui, muito feliz mesmo, assim, é um dia inesquecível, né, pra gente. Fantástico. Dano, já que ela deu spoiler, uma das pessoas mais generosas, queridas. Pessoal, vou contar uma história aqui. Quando eu cheguei no Google, na nossa divisão de cloud, ela é daquelas pessoas que passam na mesa, tudo bem? Você está gostando de estar trabalhando aqui? Você precisa de alguma coisa, Liz? Obrigado pela presença. Uma honra você estar aqui, viu? Eu que agradeço. Estou super honrada e muito, muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. Bom, você teve aqui Gustavo Cerbasi, João Kepler, muito inspiradores, e eu estou muito honrada de ter sido escolhida aqui, ter sido convidada para compartilhar um pouquinho da minha história. Que eu tenho muito para contar, muito né? orgulho, muita coisa para contar. Linda. Não, a gente vai contar bastante da história da Alice, que é uma história fantástica. E eu não tenho dúvida que você aí vai se emocionar. Pessoal, antes de começar esse podcast, eu queria mandar um beijo, um abraço pro Marcelão da Poderoso Timão lá do Ipiranga, que salvou a minha vida aqui com essa camiseta do Coringão autografada. Marcelão, obrigado. Obrigado por todo o apoio aqui com o projeto. Essa camisa aqui do Sócrates vai pro Miltinho, a Elis vai levar lá para ele. Uau! Miltinho ganhou uma rifa aqui do projeto. E essa camiseta do Sócrates aqui, que lutou muito pela democracia corintiana, é sua, Miltinho. Obrigado pelo apoio aqui no projeto. Que legal, muito bom. Você leva para mim, Elis? Claro, pra com ele? muito prazer. Pro Miltinho ainda? Uau! Eu sei que vocês fazem um trabalho fantástico no Google com I am remarkable, Isso correto? aí, Vamos isso traduzir aqui pra galera? Você é incrível, certo? Você é especial por quê? Você é incrível por quê? É um projeto lindo que foi iniciado no Google pela Ana Weiner. E esse projeto, ele busca oferecer ferramentas para as pessoas, Perfeito. todas as pessoas, não só mulheres, não só grupos minoritários, todas as pessoas, mas especialmente para os grupos minoritários e minorizados, Perfeito. a falarem abertamente sobre as suas conquistas, né? Perfeito. Sobre suas conquistas dentro e fora do ambiente de trabalho. Por que eu me identifiquei muito com isso? Ó, vem aqui minha camiseta da periferia para Faria Lima. Estou muito orgulhosa. E as pessoas da periferia, muitas delas, sofrem muito com essa questão da autoconfiança. Síndrome não do é? impostor, Elis, também? Da síndrome do impostor, não é? Eu estou num lugar onde eu não mereço estar, Perfeito. onde eu não tenho capacidade para estar. Não é? Então, eu me identifiquei muito com esse projeto e eu acabei sendo reconhecida esse ano como a 3ª melhor facilitadora do mundo, gente. Parabéns. E também a 3ª pessoa que mais ofereceu esse workshop, que é um workshop gratuito, que é oferecido no mundo inteiro. Eu ofereço esse workshop em português e em espanhol, mas estamos aqui no Brasil, então Listo. ofereço gratuitamente, né? E é isso. E eu competi, acabei... E recruto amigas como a Anne Hack. Anne Hack. Nós iremos falar muito sobre esse programa, Claro. que eu acho que ele é muito inspirador, principalmente
para as pessoas que têm esse desafio, né, Elis? Mas antes da gente entrar, eu sempre gosto de começar esse podcast aqui, eu quero conhecer um pouco mais da Elis, da Elis. Onde é que você nasceu? Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória pra gente. Bom, vai ser rápido, porque eu tenho 18 anos, então não tem muita história para contar. Brincadeira. Não, bem, eu sou filha de um casal de semi-analfabetos. Meus pais mal sabem ler e escrever. Meu pai é falecido há mais de 20 anos. E hoje eu sou uma pessoa que é doutora em letras. Tenho livros publicados. Tenho a felicidade de trabalhar no Google, ter amigos como vocês. Obrigado, lá. que isso. Felicidade é nossa. É nossa. E a trajetória começou por aí, né? Nasci lá no Vila Penteado, perto da Brasilândia. Na ZN, Brasilândia. Na Zona Salve, Norte. Brasilândia. Tamo junto. Isso aí. E continuo morando na Zona Norte, trabalho na Faria Lima, mas gosto muito da minha história, da minha trajetória toda. O que aconteceu? Comecei a trabalhar como menor aprendiz na Unilever, com 16, 17 anos. De lá, trabalhei no RH das Lojas Marisa, depois prestei um concurso para trabalhar na USP. Trabalhei na USP como técnica acadêmica, depois fiquei lá muitos anos, fiquei 12 anos. Fui diretora de um departamento, diretora de serviços, chama lá a função. Depois, trabalhei na Dow Química e estou no Google agora. Fui professora por um bom tempo, né? Meu sonho de vida, no meu contexto da periferia, né? No meu contexto, na visão limitada que eu tinha, o que eu tinha de exemplo para mim era professor. E eram aquelas... Quando eu trabalhei de menor aprendiz, como menor aprendiz lá no Unilever, eu vi aquelas assistentes executivas lindas, maravilhosas, bilíngues, trilíngues. Te inspirou? E eu pensei, o que eu quero ser nessa vida, né? Eu quero ser professora, eu quero ser como essas mulheres aí. E foi o que eu acabei me tornando e muito mais, né? Muito mais. Eu consegui coisas, né? Conquistei coisas que eu não tinha imaginado. Eu nunca pensei, por exemplo, que eu fosse ser referência bibliográfica. Né? Eu sou filóloga, sou doutora em letras, doutora em filologia. Muita gente cita minhas pesquisas, meus artigos científicos, meus livros. E isso não estava lá no meu plano. Então, eu atingi não é, o que eu sonhei e muito mais do que eu sonhei. Que história. Ô, Liz, eu vou cutucar essa história, vou chamar a Anne já para entrar nessa conversa. Mas assim, com 16 anos, você foi fazer o programa de treino da Unilever. Como é que foi isso? Quem foi seu primeiro mentor? Como é que você chegou lá? Seus pais, é que eu estou entendendo, uma super dificuldade, né? Educacional, enfim. Como é que foi que deu esse estalo? Você falou, vou lá me aplicar. Como é que você fez o currículo? Como é que foi essa história para chegar lá? Bom, foi assim. Eu sou a 7ª filha. 7? 7ª filha. Uau! E o meu irmão mais velho, muitos anos mais velho do que eu, e ele falou, olha, existe um programa de menor aprendiz, você vai nesse lugar aqui, ó, chama Camp Oeste, Círculo de Amigos do Menor Aprendiz. A gente recebia uns treinamentos lá e eles encaminhavam para algumas empresas. Então, assim, quem me falou isso foi meu irmão. E que também... Foi o primeiro mentor? Talvez esse irmão? Foi, e sabe que eu tenho... interessante. Esse meu irmão foi quem me iniciou aí no mundo do trabalho, né? A minha outra irmã, que me incentivou a prestar o concurso para trabalhar na USP. E interessante que eu passei no mesmo ano que eu passei no vestibular para estudar na USP, né? Fiz letras lá. Foi o mesmo ano que eu passei no concurso para trabalhar na USP. Você sabia que você é a terceira pessoa que fez letras que senta aqui? Olha só, as pessoas de letras... A Lúcia Bulhões é formada em letras e o Luciano Santos, que escreveu Seja Egoísta com Sua Carreira. Salve, Lu, beijão, também é formado em letras, hein? Que bacana. Aí, pessoal, letras, Olha só. tem alguma conexão aí com a tecnologia, com Faria Lima aí, hein? Não é? Que bacana. A Lúcia também fez letras. Também. Que legal, porque ela é uma inspiração de pessoa de sucesso, né? E de pessoa que se importa com o próximo. Então, gostei muito de saber disso. Enfim. E a minha irmã também, tem uma irmã chamada Isabel. Ela também foi uma pessoa que sempre me incentivou a trabalhar, a estudar. Então, assim, acho que essa minha irmã Isabel foi
aí Uma grande mentora. minha mentora para essa busca de conhecimento. Que historinha. Tá. Entra na conversa aí, o papo tá aberto. Eu ofereci meu livro, dediquei meu livro para minha irmã. Qual que é o nome do livro? Fala aqui na câmera pra galera. A Então. gente sempre gosta de trazer uma indicação de livro, Elise. Então, dá uma dica aí pra galera de leitura, o seu livro. Vai lá. Eu vou dizer o seguinte. O meu primeiro livro é um livro acadêmico. O título dele é De uma Página a Outra. E eu falo de características de livros antigos, porque eu sou filóloga e, grosso modo, a gente trabalha com documentos antigos para buscar se eles são autênticos ou não. Mas o que eu vou recomendar para vocês é um livro, é o meu próximo livro que vai sair em 3, 4 meses. O quê? Sim. Exclusivo? Exclusivo. Esse é um livro para o público geral. Iniciou, né, a escritura desse livro tem como base a minha tese de doutorado, e eu estudei as cartas que foram deixadas com os bebês nas rodas dos expostos. Já ouviu falar em roda dos expostos, Ti? Não. Já imagino que seja, mas eu nunca estudei o tema. Então, eu vou te contar. Roda dos expostos, essa roda era um mecanismo cilíndrico que era instalado nos muros dos hospitais, especialmente das Santas Casas de Misericórdia, e serviam para as famílias que não queriam ou que não podiam cuidar dos seus bebês, deixarem nessas rodas. No Brasil. No Brasil. Essa cultura da roda, eu chamo de cultura da roda, veio para o Brasil com a colonização, né? Na Europa houve muitas e muitas rodas. Enfim, eu comecei essa minha pesquisa para fazer minha tese de doutorado. O que eu estudei como filóloga? Eu estudei as cartas que as famílias deixavam junto com os bebês. Aí lá tinha um pouquinho da história daquele bebê. E o que dizia? Né? Sofreu muito lendo essas cartas, Liz? Era muito difícil. Olha, incrivelmente... Você estava tão focada, tão profissional ali. Exatamente. Eu estava muito focada no meu objetivo, que era a análise da materialidade. Entendi. E só bem no final da pesquisa que eu analisava o texto em si. Né? Tem um pedacinho de história para contar disso daí. Me conta, Anne. Que é... Quando eu conheci a Alice... Antes eu vou trazer um negócio assim... Agora ela vai pôr um agito nessa conversa. Vamos lembrar um detalhe que você falou, né? A Alice passava aí, a Alice passava e passava... E aí, tá tudo bem, tá gostando? Não é ela? A Alice passava de uma maneira assim... De uma presença tão grande, só para lembrar que a gente ficou um tempo em casa, não sei se aconteceu com todo mundo, mas aconteceu com todo mundo que está aqui nessa sala. E a gente ficou em casa. Então, pensa na sensação em que a gente tinha sobre essa onipresença da Elise, né? Que é uma pessoa tão grande que a gente sente a presença... sentiu a presença nessas circunstâncias, né? Eu tenho quase 2 anos de casa e hoje sou... quem eu sou, um pedaço de mim em 2022 é por ter encontrado a Liz no meio do caminho. É só isso que eu quero dizer e deixar super claro o que significa a Liz para mim. Mas, assim, uma das coisas mais incríveis sobre a história que ela está contando das cartas, e você pergunta, né, como é que ela foi tocada, eu vou te dizer como é que eu fui tocada por essa história. Quando, num dia, quando eu conheci a Elise, a gente estava... Aliás, foi quando eu fiz o I'm Remarkable e ela era facilitadora, e ela pegou um pedaço de papel e mostrou o pedaço do papel. E ela disse assim, o que para você? Ela pegou um pedaço aqui, rasgou o meio, e falou assim, o que é isso aqui para você? Um pedaço de papel. Ela falou assim, pois é. Isso daqui era um pedaço de uma carta. Então, o bebê foi deixado, a carta foi dobrada, o meio foi retirado, e disseram, essa é a dignidade da história, né? Disseram, entregue o bebê para quem trouxer este pedaço de papel. E aí eu entendi assim a amplitude do sentido e do sentir do que ela estudou. Então, eu lembrei disso agora, quando você pergunta, imagina ler isso, né? Porque, à medida que ela ia contando, eu vou te dizer que até hoje eu escuto essa história e até hoje eu fico pensando exatamente o que você pensou. Como é que lia isso, gente? Como é que lidar com isso? Como é que lia isso? É isso. Né? Assim. O que a Anne contou aqui como eram as cartinhas que as famílias deixavam. Muitas delas tinham o seguinte texto: deixa esse bebê aqui, não tem condições de cuidar nesse momento, ele não está batizado, por favor, batizar com o nome do santo do dia. Enfim, havia diversas histórias, e muitas das cartas
traziam o seguinte fechamento. Por favor, trate dessa criança com carinho, voltarei para buscá-la. Portanto, entregue esse bebê para quem levar a parte que falta nesse bilhete, que era um pedacinho que faltava na carta. Caraca. Então, eu falo que isso foi o primeiro esquema de protocolo que se inventou. Enfim, então, por isso que eu digo que o próximo livro vai ser muito interessante, gente. Nosso produtor tá com a cara ali. Entendeu? O André se interessou. Entendeu? Aí você faz assim, olha... Então, por trás, né, dessa minha pesquisa, que era o quê? Não é? O filólogo estuda a materialidade do papel. Então, quando eu vi isso, eu vi um pedaço, um documento, faltando um pedaço, eu falei, uau, eu sou filóloga, eu me interesso por materialidade do documento. O que é isso? É o suporte da escrita, é um instrumento da escrita, e depois, sei lá, o tipo de caligrafia e o conteúdo e a linguagem empregada. Ô, André, você altera o GC e coloca doutora Elis com Z, por favor, aqui no GC desse episódio. É isso. Por favor, cara. Viu, doutora? Obrigada, Parabéns. obrigada. Sensacional. E tem uma coisa muito legal aqui, né, Elis? Você está trazendo, que a gente está conectando aqui, que é... Você falou de letras, três pessoas em letras. Né? E aí a gente não tem como pensar em letras e não pensar na educação. Né? E você está falando de materialidade. Então, puxa, quando a gente faz um link sobre tudo isso, né, do aonde a gente precisa realmente chegar e do que a gente precisa pensar sobre, né, sobre como é que a gente pode materializar a construção de um saber, né, quer dizer, através da educação, para chegar e alcançar os lugares onde a gente deseja, onde a gente almeja, né? Quando eu já fiz alguns cursos com você, né, Eli? Você sempre fala isso de um eu sou incrível, né? Que é a construção dessa ponte do pai e da mãe semi-analfabetos e da Elis doutora, né? E aí eu queria puxar um pouquinho de você, porque eu sei o quanto você fala disso e como você fala disso, que eu acho que tem uma contribuição incrível para a gente pensar sobre isso, né? Pensar sobre esse caminho, esse percurso e o que a educação pode significar para a gente nesse sentido. Posso mandar um beijo para um grande amigo? Claro. Caião Castro. Beijão. Caio falou disso ontem comigo no almoço. A gente fica sempre falando, tudo é difícil, tudo é complicado, a gente acaba desencorajando as pessoas. Olha que legal. A Elis saiu de uma situação ultra desconfortável para ser uma doutora. Então, assim, Fica esse conselho aqui do Caio, acho que é muito válido, da gente parar de desempoderar as pessoas, parar de desacreditar as pessoas. Claro, vai lá, cara, vai dar certo, faz acontecer. Só um detalhe ali, antes de você dar a resposta da Anne, que eu acho que é muito importante a gente aqui. A gente está vivendo numa era que tudo assim, você tem que hackear o processo. Você aprende inglês em 6 semanas, emagreça em 4 semanas. Não existe, pessoal. Quantos anos você estudou para ser doutora? O doutorado... Para você fazer doutorado, antes você tem que fazer mestrado, certo? Conta. Ou então você pula. Quantos anos? Bom, enfim, 5 anos no mínimo, né? Para ser doutora. Aí você fez mestrado antes, mais quanto tempo? Mais 3 anos. Mais 3. Quantos de faculdade? Eu fiz bacharelado em letras, 4 anos, e mais 2 anos de licenciatura, que é outra faculdade. Entendi. Então, essa história que você vai em 3 semanas, 2 semanas, gente, não funciona. É educação e trabalho. Por isso que esse projeto nasceu. A gente chama a atenção dos nossos amigos da Faria Lima, porque os bons empregos não estão na Faria Lima, e quem está na Faria Lima tem mais condições de fazer, dar esse apoio para quem não está. Por isso que a gente faz essa brincadeira, dá a perifa para a Faria Lima, porque a gente traz essas histórias para a gente ajudar você a pensar, caraca, eu estou numa situação aqui super delicada. Vai lá no projeto www.perifaparafarialima.org. Tem curso de inglês, tem curso de computação, faz uma mentoria. Quem sabe a Elis pode fazer... Sessões de I Am Remarkable. Faz uma mentoria com a Elis. Poxa, eu quero conversar com a Elis do Google. Faça a sua inscrição, vai lá no projeto, porque lá a gente vai te ajudar. A gente não te garante que você vai conseguir o melhor emprego do mundo, não é isso. Mas eu garanto para você que você vai sair muito mais preparado para essa vida, para essa jornada, que é desafiante, mas eu vou te falar, é muito legal. Eu viajei o mundo todo, eu saí da periferia, trabalhei na Amazon, trabalho no Google também há 3 anos e meio. A gente conta muito dos desafios, mas é muito legal. Você viajar o mundo, ir para Vegas, conhecer gente legal, é muito legal. Desculpa, mas eu queria fazer esse adendo aqui, tá? Vai lá. Não, ótimo. Obrigada, Anne. Obrigada, Tilipa. Então, o que acontece, né? A gente, eu digo que o sucesso, acho que eu vou começar aqui meio de trás para frente, Anne, falando aqui o que eu te... comentando o que eu te falou.
o mérito está na jornada, não é? A jornada é a jornada que tem que ser linda, não é? E qual jornada que quem saiu da periferia quer deixar registrado? A jornada da reclamação, de que tudo é difícil? Ou a jornada da superação? A jornada de, não, vou continuar, eu quero melhorar, eu quero ser melhor. Não é a jornada de, eu quero ter uma Ferrari. Não é, porque não tem como pular etapas. É claro que nós, principalmente, quem é da periferia, eu acho que a gente tem que ser muito objetivo no que a gente quer. Né? Tem que ser muito objetivo. Porque, infelizmente, é isso. A gente nasceu na corrida, a gente nasceu um pouquinho lá atrás. A gente precisa correr um pouquinho para ter alguns benefícios, algumas vantagens que muita gente já nasceu com elas. Exato. Não é? Às vezes o que falta para a gente é uma orientação. Por isso que eu acho que estar aqui falando hoje é importante, e o seu podcast é importante. Nossa, porque é a bancada democrática aberta. É o nosso Exato. podcast. Por que esse podcast é importante? Não o da Elisa, esse quebrando, né, a regra. Porque a gente, às vezes, uma palavra que alguém conta que era o caminho que a pessoa precisava ouvir. Sem dúvida. Né? O João Kepler disse aqui, e o Servasi disse também, que o que é sucesso? Né? Sucesso é a gente estar feliz onde a gente está. Não é? Será que a gente fica feliz numa situação totalmente incômoda, que a gente não consegue... Fantástico. Sei lá, né? Nem sempre eu tive conforto, nem sempre eu sentei no sofá super confortável que eu sento hoje. Né? Nem sempre eu pude andar de carro. Então, só que a felicidade não está só no que é material, né? Eu sou filóloga, estudo materialidade, mas não é só materialidade, né? É o conhecimento, e é o que eu disse, é a jornada, né, Anne? É a jornada que está no além do material. Sim. Acho que está falando aqui, né, Liz, de um negócio que eu gosto muito, pensar em realização, né? Ao invés de focar nessa ideia mais ou menos obsessiva sobre a tal felicidade. E aí essa tal felicidade vai ficando longe. Longe, né? Parece que é impossível, né? Parece impossível. E alguém ao meu lado já chegou, né? By the way. E, by the way, a nossa sociedade é a sociedade mais doente da história. Em caso de depressão, burnout, enfim. A gente é a sociedade que mais tem recursos, a internet, enfim, água, e a sociedade mais doente. Engraçado isso, né? Porque a gente vai... De novo, a gente vai ficar aqui falando dessa coisa o que é material também, né? O que é material? Porque quando a gente pensa aqui, eu diminuo no sentido de gerar mais possibilidade. Eu acho que quando a gente pensa em jornada, a jornada tem pontos, né? E esses pontos podem ser as pequenas conquistas. E essas conquistas, elas devem ser celebradas. Porque eu acho que aqui, assim, quando a gente vai pensando nessa ponte, né? E a gente tem mais noção de todas as pequenas conquistas a partir dos grandes desafios. É isso. São músculos mais fortalecidos para seguir em frente. Né? E é uma delícia quando a gente pensa, olha, eu quero fazer aquele curso e eu, sei lá, não tenho dinheiro, mas eu vou descobrir se tem algum curso similar. Jeito, né? Ou, enfim, vou vasculhar na internet. Olha a internet, gente, hoje, que fácil, né? Que fácil. Eu vou vasculhar, eu vou focar, eu vou estudar. Mas eu não tenho internet, vai na ONG. A gente sempre, hoje em dia, eu acho que tem um jeito para tudo, né? Não vou dizer que é fácil, não é fácil, mas é isso, é o foco. E todos nós conseguimos. Por isso que eu me identifiquei tanto com I Am Remarkable e sou muito feliz de ter recrutado a Anne, que é uma super parceira e também tem uma história linda para contar. E sempre, a cada momento que a gente está junto, acho que a gente aprende muito uma com a outra. E eu tenho também muito, muito orgulho, me inspiro muito na história da Anne, que é a próxima que vai sentar do lado de cá, hein? Claro. Não, eu tô torcendo para não vir mais. Vocês tocam aqui e vocês fazem o que vocês quiserem. Doutora Elisa, Anne, eu tenho muito que aprender com vocês. Essa que é a ideia. Então, Elisa, eu queria fazer uma pergunta. Assim, a pessoa que sabe um pouquinho, né, que tem a felicidade de saber um pouquinho de você, assim, sei que dentro de um conjunto de... Quando a gente fala em condições, né, a gente tem desafios que vão permear em vários aspectos, né? Seja aqueles que vêm com a gente, sejam aqueles que estão impostos por uma condição externa.
se você tivesse que pensar em fortaleza, sabe? Quais foram as 2, 3 fortalezas que você mais alimentou? Porque assim, no desafio do contexto como um todo, a gente vai usando muitos recursos. Mas você consegue destacar algumas que, seja nas condições nas quais você teve que enfrentar por si mesma, que eram impostas à sua condição físico, motora, mental, ou aquelas que eram as condições de onde nasceu, etc. Quais foram as que você, ao final do dia, você olha para trás e diz assim, eu alimentei essa, essa e essa? Claro. Bom, primeiro foi o acreditar, né? Tinha dia que é lógico que esse acreditar estava difícil, estava bem fraquinho, mas ele estava lá no fundo, né? O acreditar. A persistência, o não desistir. Acho que, né, a fé no que a gente quer, né, que está acompanhado aí com a persistência. Né? E olha, frase nisso. Tudo eu que sinto... você crê, você pode. Se você claro. não crê, você não pode. Aí Se já nem não, você acredita... Se nem a gente acredita, não vamos conseguir, exato, com certeza. Exato. Mas sabe que eu tenho uma fortaleza que sempre me ajudou e que demorou muito para eu perceber que ela existia e que era uma fortaleza, inclusive, que é a educação e o desejo de ajudar o outro. É o desejo genuíno de ajudar alguém. Legal. Eu tô com um problema. Pode ser coisa mais simples. Eles não conseguem encaixar minha caneta nesse caderno. Né? Legal. Deixa eu te ajudar. É isso. E parece... Não sei pouco, se né? só parece. Parece pouco. Mas é muito. Mas, para mim, quando você falou agora, Ti, que, olha, a Elisa é aquela pessoa que chegava na mesa e falava, bom dia, você tá bem? Você tá gostando? Como A gente você não tá? se dá conta, a gente não dá bom dia pro porteiro, pras pessoas. E olha que bacana, até hoje você lembra disso. E eu Ali não, eu vi que você era uma pessoa diferente. Eu não lembro que eu fiz isso, mas eu sou a pessoa que realmente eu faço isso, eu falo com as pessoas, né? Eu cumprimento as pessoas e eu quero saber se está tudo bem, se eu posso ajudar de algum jeito. É lógico que eu não tenho braço para ajudar todo mundo que eu quero, do jeito que eu gostaria, mas... Isso que vocês estão falando é tão importante, porque eu estava lendo um livro do Simon Sinek, e ele fala que os animais, eles não têm a inteligência que nós temos. Mas quando o leão ele chega na floresta, as hienas gritam uma para a outra para elas saírem correndo. O que a gente fala na vida do dia a dia? Você não precisa ser o mais veloz, você só não pode ser o último. O que ele está falando? Alguém vai morrer, mas eu vou me salvar. As hienas são mais colaborativas. Olha, corre. A gente não. A gente, vai lá. Eu não sei no último da fila. Só para a gente entender como essas coisas é super importante do que a gente está falando aqui, né, Andy? Sim. Eu acho que aqui tem uma outra coisa que me faz pensar, né, Elise, assim, quando a gente tem um olhar para o outro, é que a gente desenvolveu, de alguma forma, muito forte o senso de existência, né? Eu existir, né? Eu como pessoa e as minhas propriedades, né? E você tem uma propriedade muito particular e incrível, que é reconhecida nesse momento. Quer dizer, quando a gente entende isso e a gente é descrito a partir de outra pessoa, né? Quer dizer, é porque a gente realmente existe como dentro da perspectiva de singularidade mesmo, né? E aí, a partir desta singularidade, você tem todas as fortalezas para reconhecer o outro. Sim. Né? Então, o que a gente está falando aqui é assim, e o que você está dizendo ninguém passa batido por você. Uau! Né? Isso é lindo. Estou reconhecendo isso agora. Obrigada. Isso é lindo. Bom, eu acho que todas as pessoas existem, todas as pessoas estão aí, estão no nosso caminho por um motivo. Às vezes, de fato, a gente não enxerga as pessoas, assim como as oportunidades. Não é? Teve um momento da minha vida, vou dizer, que nunca foi, né? As coisas não foram fáceis, mas houve um período que eu estava muito cansada, continuava na minha jornada da dedicação, do foco, do crer, mas estava muito difícil. E aí eu dei um tempo para mim mesma e eu encontrei uma escola de inglês muito perto do meu trajeto para o trabalho. E eu tinha decidido, falei, não, eu quero ser professora.
E foi ali naquela escola de inglês que eu comecei. E eu fui tão feliz naquele lugar. Então, se eu tivesse aberto os meus olhos antes, né, acho que eu teria passado dias mais felizes naquele momento que estava tão difícil para mim. Então, são coisas muito pequenas. Sim. Que a gente só precisa estar mais aberto e mais atento e olhando para frente, para cima e menos para baixo. Fantástico isso. Focando menos nas nossas dificuldades. Sim. Porque quando a gente pensa no outro, exato, a gente tirou o foco do que está difícil para a gente. E a gente vê, olha, eu consigo ajudar de algum jeito alguém. E a partir daí são coisinhas muito pequenas, que podem parecer pequenas, mas eu posso fazer uma super diferença no dia de alguém ou na vida de alguém. Ou, se a gente quer ser egoísta, eu vou pensar em mim, eu não vou pensar no meu problema, eu vou pensar numa coisa legal que eu posso fazer aqui, nem que seja para ajudar a Anne a, sei lá, Anne, você tomou água hoje? Lembra disso? São coisinhas pequenas e, com o tempo, tudo isso volta. Tudo isso volta. Eu quero falar 2 coisinhas. Eu prometo que agora a Anne vai tomar conta desse podcast. Ela está ensaiando para ser a próxima apresentadora? Em São Paulo... A gente acha normal ver uma criança com a mãe no farol. Uhum. A gente está se adaptando a isso como se fosse normal. Sim. E não é normal. Por isso que assim, esse projeto, Elisa, ele nasceu com essa ideia. Eu não acredito em outra forma, além da educação e emprego. Foi o que mudou a minha vida. Eu era office boy, com 14 anos. Eu não vim aqui falar de mim, mas quem já me conhece, Tilipa_82, vai lá no Instagram, tá toda a história. É o trabalho e o emprego. Então, assim, a gente fica se adaptando, Anne. Tipo, é normal ter a criança ali no farol. É normal um cara aqui no metrô. Tava discutindo isso com a minha esposa. Eu falei, olha, o cara vir na Praça da Sé fazer um pitch para 5.000 pessoas num vagão, esse cara tá super desesperado. Porque a gente olha, isso daí é golpe. Eu falei, golpe, irmão? Porra, o cara tem que ter muita humildade para entrar numa cadeira de rodas ali, todo, né? Você está entendendo onde eu quero chegar, gente? Então, assim, a gente precisa... Se a gente quer crescer como sociedade, é muito do trabalho que o Google fez com a B2W no Paraisópolis. O pessoal não tem CEP no Brasil. Aí fala, não. Pessoal, sociedades que evoluem, como a Coreia do Sul, Finlândia, o pessoal entendeu que a partir do momento que as pessoas, todo mundo tem BMW, não vai ter mais BMW para vender. Você tem que criar um novo mercado, você tem que dar educação, você tem que dar qualidade para essas pessoas crescerem. Então, eu queria só fazer esse adendo aqui, que eu acho que casa muito. Esse podcast está sendo gravado hoje, é dia 11. Em breve, a gente espera poder colocar no ar. Graças a Deus, a gente está com um backlog bem legal. Só convidados fera. Eu falo, cada episódio é do filho. Queria mandar um beijo aqui pro Betão. Vocês falaram de jornada. Ele está fazendo a travessia de São Paulo até Aparecida do Norte, independente da sua religião, do que você acredita. Você falou de jornada e o pessoal está super emocionado na Dutra. Betão está chegando lá, parabéns, amanhã é dia de Nossa Senhora. Eu queria mandar esse salve. E outra coisa, eu queria mandar um beijo aqui pro Fábio Andreotti, lá no Google. Que querido! Sabe por quê? Porque quando eu fui trabalhar no Google, ele falou, você vai mudar como pessoa. Porque você vai conviver com pessoas que você vai começar a repensar um pouco coisas que você fazia e você vai depois olhar para trás e falar, cara, isso não faz sentido. Realmente, essas brincadeiras não é legal. Então, eu queria mandar um beijo pro Fábio. Se esse projeto hoje existe, tem um pouquinho de Fábio Andreotti. E quando eu levei o projeto para compliance no Google, para o Marco Bravo, enfim, o pessoal falou assim, cara, você entendeu o Google, né? Isso é ser um Google, então eu queria mandar um beijo aqui para esses dois aqui. Prometo que eu não falo mais nada, viu? Senão eu vou esquecer. Não, que isso, mas não, mas vou dar outra pitada, vou tirar outra aqui da cartola, né? Eu sei que, Elis, você é uma das coisas que eu adicionaria ao que você disse, né? Eu acho que a disciplina deve ter sido para você né, assim, com certeza. Um grande cajado de apoio, né, né, da disciplina. Por tudo que eu já escutei e tal. Então, tem uma parte fã sobre eles. Vai lá. O pessoal achava que era um podcast corintiano. Você tá vendo que não é, hein? Vocês estão vendo, ó. Tem uma parte fã que é a conexão e o uso desta disciplina para um grande hobby que você tem. Qual que é? Fala que a gente... Eu quero que saibam. Eu não sei. Bom, juro. Eu tenho 2 hobbies que eu gosto muito e os 2 exigem disciplina.
Um é fazer caber no meu... Bom, os dois precisam que eu organize minha agenda para caber. E essa foi a luta durante a vida inteira, né? Porque quem precisa andar de ônibus, quem precisa trabalhar o dia inteiro, quem precisa estudar, fazer os trabalhos da faculdade, pensar no que tem depois, né? Escrever artigos, trabalhando o dia inteiro. Como se faz isso, né? É com muita disciplina mesmo, né? Agora, os meus hobbies do momento, é o I Am Remarkable, que a Anny sabe. O outro hobby é academia. Então, a gente... E é isso, é um exercitar de todos os músculos, não é? É um músculo da disciplina, um músculo... físico, né? Dessa postura, né? Eu conecto muito com isso, assim, com você. O músculo de acreditar, não é? É um exercício que a gente faz todos os dias, né? Treinar, vou acreditar que hoje eu vou ser melhor do que ontem. Vou acreditar que hoje eu vou aprender uma coisa nova. Vou acreditar que hoje eu vou ajudar alguém. Vou acreditar que o meu trabalho vai ser melhor, que a nossa cidade vai ser melhor, que a minha comunidade, a minha igreja, os meus amigos vão ser melhores. E é isso que a gente faz muito no I Am Remarkable, não é, Anny? Eu tenho lá meu grupo de amigas que a gente se encontra todo mês e a gente está sempre torcendo umas pelas outras e eu estou em débito com tentando você, tá? ajudar. Eu estou em débito, é que minha vida está um caos. Desculpa. Não é? Tá um caos, mas eu vou dar um jeito. Mas tudo bem que você está muito engajado nesse lindo projeto que você iniciou há pouco. Mas é isso, é a disciplina que a gente precisa aplicar o tempo todo. Mas sabe outra coisa que você tem? Que é fundamental? Execução. A gente fala muito... Eu recebo muitas ideias, Elis. Eu falo assim, a melhor ideia é aquela que é implementar. Não é não? Exatamente. Mas assim, você executa É melhor a demais. ideia pequena executada do que a grande ideia Exato, voando, né? Mas assim, eu falo para todo mundo, você vai lá e faz. Falou, eu vou na academia, eu entrei na escola de inglês, eu fui estudar, eu fui lá na Unilever, eu fui lá na USP. Se você não executar, então assim, o grande que eu olho aqui, além da disciplina, a organização, a questão da execução, Elis. Não adianta só pensar, né? Nem sonhar. Eu vou pensar e sonhar. Não é só isso. Começa assim, não é? O planejamento é isso, não é? Como que a gente planeja alguma coisa? Primeiro eu vou sonhar, não é? Agora eu estou com um projeto que está no campo dos sonhos, eu digo. Mas eu penso, como que a gente realiza esse sonho, né? Eu vou precisar de uns dias, vou precisar de tempo, vou precisar de dinheiro, de quanto. E é isso, quando a gente vai dividindo o nosso grande sonho, nossa grande meta, em pequenas etapas, fica tão mais próximo. Jornadas. São assim que começam as jornadas, com os pequenos passos. Parece muito batido dizer isso, mas não. Todo mundo que fez o Caminho de Santiago fala isso, a mesma coisa. Não é a chegada, é a jornada. Agora, o que a gente quer nessa nossa vida imediatista? A gente quer rápido, eu quero logo... Hackear o processo. Eu quero conseguir logo falar inglês fluentemente. Eu quero conseguir logo estar naquela função de sucesso. Eu quero conseguir logo... O salário dos sonhos. Mas para chegar lá tem tanta coisa... O mérito está aí na jornada, não está no que a gente conseguiu. O Serbasi, sentado aí, ele falou um negócio que eu gosto muito, né? Ele falou assim, é sacrifício, recompensa. Porque só sacrifício também, né? Não é legal, né? Você acredita também que é por aí? Com certeza. No I Am Remarkable, no nosso workshop, Eu Sou Incrível, que eu e Ana somos facilitadoras e temos muito prazer em fazer isso. Quem tiver interesse... Estou lá no meu Instagram, procura. Ele é aberto para todas as pessoas. Vamos entrar agora, então? Só em I Am Remarkable. Tá claro a trajetória da Elis? Pessoal, vocês têm dúvida? Doutora Elis, você colocou aí, bro? Doutora Elis do GC? Pode colocar, meu. Vamos falar do I Am Remarkable? Vamos contar tudo. O que é, redes sociais, como nasceu, é pago, aqui. É um projeto só do Google, é um projeto da comunidade. Eu quero saber tudo agora com vocês. Vai lá. É um projeto iniciado no Google, como eu disse lá atrás, que é o quê? O que ele é, não é? Ele se apresenta para o público em forma de um workshop que é gratuito para todas as pessoas. Como que faz para participar, não é? Se inscrever no Google, I Am Remarkable. A gente vai colocar GC, na descrição, não é? É importante. Vocês vão encontrar vários sites. Infelizmente,
por enquanto, tá tudo em inglês. Mas quem quiser em português, acha a Elisângela, acha a Anne. Eu tenho aí um Instagram. Não é aberto, mas eu aceito as pessoas. I am remarkable, me procura, ou procura, pode escrever, não pode escrever na descrição desse podcast? Procura a gente, eu procuro vocês ativamente, quem tiver interesse. E a gente também vai oferecer nesse projeto, não é, Tilipa? Eu estou disponível para oferecer I Am Remarkable para todos os participantes do projeto. Obrigado. É um prazer e tenho certeza que a Anne vai ser minha parceira em mais essa... Então vamos entender assim, como é que nasceu no Google esse projeto? Como nasceu? Uma Googler que já imaginava as questões limitantes pelas quais as pessoas sofrem. Todas as pessoas, né? A princípio, ela pensou para as mulheres. Tá bom. Né? Ela viu aquelas situações, né? As mulheres, da dificuldade das mulheres de falar sobre os seus feitos, das mulheres serem interrompidas no meio das suas falas, de terem suas ideias capturadas no meio das circunstâncias e quando eram repetidas por um homem, tinha muito mais audiência nessas circunstâncias. Então, tudo isso que era uma observação empírica, ela foi estudar. Ela foi estudar. Por que acontece isso, né? Sim. E aí ela foi estudar para constituir como um dado, né? Então ela buscou artigos, pesquisas científicas e tem todo um material que ela colocou lá para os facilitadores estudarem. Mas ela sistematizou um workshop que é oferecido no mundo todo, em diversos idiomas. E ele é oferecido, então, no Brasil, em língua portuguesa. E o que ele faz? O que ele nos ensina? Nos ensina, primeiro, nos empoderarmos das nossas conquistas, dos nossos êxitos. Nos sensibiliza também, né, Liz? Quando fala dos estereótipos, dos bias, vieses que a gente traz e que a gente carrega. Né? Não, e a despeito de coisas assim... Tem aquelas que todo mundo já sabe, que todo mundo fala, e tem as que, eventualmente, a gente não imagina. Então, busca quebrar aí os preconceitos assim, sociais. Elas não estão tão evidentes, né? E a gente viveu uma experiência recente, né, Liz, que foi super bacana, quando a gente aterrissou, a gente fez uma localização sobre os vieses que a gente fala, né, de afro, de no caso da organização multinacional, de asiáticos, indígenas, ex-combatentes, no caso dos americanos também tem essa, não sei como dizer o IARD em português, mas um grupo de apoio. E aí a gente, construindo um pouco sobre isso, a gente foi pensar num Brasil também, né, que tem 5 regiões, que fala completamente diferente, com cultura diferente, ancestralidade diferente. Tarará. E aí a gente fez assim, ó, sabe? Uma cutucadinha, fez assim. Posso contar aqui? Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho problema com erro. Estava aqui nos bastidores, eu mostrei a camisa do Coringão. Falei, mano, mulher não gosta muito de futebol. Ela, Thiago, olha o bias. E é verdade. É empírico na nossa sociedade, né? Hoje a gente viu lá, eu tive, não estive. O estádio do Corinthians, na final lá do Coringão, deu 45 mil pessoas. Foi histórico, né? Um jogo de futebol feminino. E é verdade, essa história, futebol é coisa de homem e tal. Como eu já fui educado nessa situação, né? Eu sou da geração dos anos 80, não tinha futebol feminino. Tá tatuado, né? E a Anne, corretamente, Thiago Ceballos. Com toda a educação, sem problema nenhum, feedback, pessoal, a gente tem que receber, assimilar. Eu brinco, Anne, com feedback. Claro. É frase do Luciano. Até quando é ruim o feedback, tem alguma coisa ali pra você. Né? E eu fui assertiva, eu falei, putz, é verdade. Eu falei, desculpa, né? Automaticamente, a gente está aprendendo. E eu já queria fazer o convite para vocês fazerem uma sessão com os mentores desse projeto. Que delícia, super. Não só com os mentis, com os jovens, enfim. Porque, assim, eu brinco, a cada contato dos nossos mentores com os jovens da periferia está sendo um aprendizado. Tá bom, Lúcia? Beijo, fica bem aí. Essa mensagem para ela, a Elisa escutou, a gente está discutindo no grupo, a gente brinca, né? Entra lá no Slack. Aí a gente fala, caraca, o menino
tem nem esgoto direito e a gente está falando de Slack para ele, né? Então, a gente precisa desconstruir o que a gente acha que é normal, né? Sim. É normal. Entra aí nessa plataforma. Cara, às vezes o cara não tem acesso à internet, né? Existem vários graus de dificuldade, não é? Às vezes a gente pensa, poxa, eu me esforcei demais para conseguir o que eu consegui. Mas se a gente olhar para trás, tem gente que se esforçou muito mais ainda. Claro. Então, a gente sempre tem energia para dar um pouquinho mais de nós, não é? Então, acho que é por aí, respeito, feedback com respeito, É isso. né? A Anne te deu um feedback que você Muito legal. respondeu com respeito. E é assim com a educação. Às vezes é incômodo receber um feedback, não é? É Eu tenho bem a sensação incômodo. que as pessoas não gostam de feedback. É tenho um pouco incômodo, disso. porque a gente pensa, tá me criticando. Exato. Muitas vezes a crítica é construtiva. Se a gente percebeu que essa crítica não foi construtiva, a gente fala, ok, obrigado, eu vou pensar sobre isso. Não quer dizer que a gente tem que acatar todos os feedbacks. Eu achei maravilhoso. Mas o feedback da Anne não, foi ótimo, Anne. Foi ótimo. Eu acho maravilhoso. assim, eu tenho uma visão meio disruptiva nesse sentido, né? Que, aliás, eu acho que a palavra feedback já está super massacrada e já carrega uma série de conceitos que, portanto, por definição, é prejudicial. Por quê? Porque já traz uma história, né? Vai me criticar. Exato. Primeiro que ninguém gosta de ser criticado, ponto. Ponto. Verdade absoluta. Agree. De Por acordo. isso que a gente não recebe bem, assim, né? desculpa, eu não quero ser criticada nem quando eu estou certa, nem quando eu estou errada. Se eu não pedir opinião, pode aproveitar e ficar calado. Né? Um pouco assim. Essa é a essência. Eu estou falando de um disparo, de uma reação neurológica essencial. Ponto. Não sou eu que estou inventando. Só que quando a gente pensa no que a gente quer construir, e aí pensando, aqui a gente está falando de uma construção de sociedade, se a gente pensa o que eu quero, qual é a minha intenção sobre o que eu quero construir de um conjunto que seja melhor para todos. A resultante disso tem que ser bom para mais de 2. Ponto. Né? Senão vira um DR. A gente vem aqui e a gente resolve. Tem que ser, essa é a minha construção, assim, é como eu penso. E aí, a partir disso, né, a partir desse ponto, quando a gente conversa sobre isso, porque aí vira uma conversa, não é um feedback, não é uma crítica, é uma conversa aonde minha opinião ela tem que ser posta sobre a mesa e você tem o direito de contribuir sobre isso, regar sobre isso, construímos uma opinião diferente sobre isso, montamos uma história, fazemos um podcast. Alguma coisa maior resulta daí. Por quê? Porque vai atingir mais de 2 pessoas. Então, assim, quando eu digo que é disruptivo, porque assim, eu polemizo nesse sentido, no sentido de que, assim, gente, a gente tem que pensar em alcance. Tá claro. Em multiplicar E é o por resultado, aí que sabe? eu acho o caminho do eu sou incrível. Eu sou incrível do I am porque... remarkable. É pra gente reconhecer o quão incrível nós somos e como e por quê, né? Eu sou incrível porque eu tenho olhos azuis? Não. Eu sou incrível porque eu uso os meus olhos para fazer as melhores leituras possíveis. Né? Eu sou incrível porque, enfim, a gente estimula as pessoas a reconhecerem as suas qualidades e também a celebrar as conquistas. Você falou agora há pouco, Tilipa, você acha importante, né? Sacrifício e prêmio. Então é isso. Celebrar as nossas conquistas. Às vezes são conquistas incríveis. Uau, escrevi um livro. Se formou. Eu sou... gente, eu trabalhei hoje, eu não estava bem, mas eu fui o dia inteiro e fiz o meu trabalho bem feito. Incrível, vou celebrar. A gente não precisa... Não é? E outra questão é aquela lá, né, Anne, que a gente sempre fala nos workshops, não comparar a sua jornada, o seu sou incrível com o sou incrível do outro. Sim. Mas isso acontece bastante, né? O tempo da gente todo, olhar né? a grama do vizinho. É a tal da medida da felicidade, entendeu? Assim, a felicidade, quando ela está posta fora de você como uma métrica que deve ser alcançada, estabelecida por alguém, já virou um negócio... Vocês falaram muito da crítica, eu fiquei pensando aqui. Eu estava conversando... Eu não lembro se foi o Serbase, mas assim... Cuidado na mesa que você senta, que todo mundo só te elogia. Sabe? Assim, cuidado, cara. Porque, assim, às vezes as pessoas estão ali numa visão que não é talvez a realidade. E aí você sai daquela mesa altamente ponderado. E tal. Cara, e sempre tem alguma coisa para
para poder melhorar. Então, assim, eu sempre costumo brincar. Eu adoro a galera do projeto. Fala, Tiagão, acho que não é por aí. Eu adoro. Eu adoro porque, assim, cara, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e certamente eu tô fazendo alguma coisa errada. Só que as pessoas falam, putz, não quero me expor, não vou. Cara, dá o feedback. E aí vocês falaram dessa questão sacrifício-recompensa. A minha carta de fundação desse projeto, a gente fala da serotonina. E a serotonina, ela acontece. Imagina se você se formar sem ter a sua turma, seus amigos, seu pai, sua mãe, para celebrar com vocês. Você poderia pegar o diploma e ir para casa. Por que tem a celebração? Por que tem a festa de casamento? Por que existe a premiação do Oscar? É exatamente por causa dessa sensação da serotonina. Muito legal. Tá muito conectado as coisas, Super. hein? E é isso. A gente quer incentivar que a gente pode quebrar essa regra aí da pobreza em muito menos do que 9 gerações. A gente não precisa disso, né? Tudo. Mas como é que é a mecânica do workshop, Elis? Só para entender. Bom, o workshop dura de 1h30 a 2 horas. Nós discutimos, apresentamos alguns highlights, alguns tópicos importantes dessas pesquisas científicas, que são frases ou crenças que estão aí no dia a dia. Por exemplo, homens e mulheres não gostam de mulheres que se autopromovem. E aí a gente abre uma discussão sobre isso. Por exemplo, essa é uma das frases sobre as quais a gente estuda. Já estou vendo o workshop lá com os mentores. Existe lá outros tópicos com relação a estereótipos de gênero, de religião, de classe social, inclusive. Né? Então, aí surge essa discussão e depois um exercício individual, em que as pessoas são convidadas a escreverem ou fazerem uma relação ou uma reflexão de por que elas são incríveis. E é muito impactante. Esse workshop, de fato, é muito impactante. Os facilitadores, cada um deles traz a sua história, traz a sua anedota pessoal aí, que dá uma pitada especial para cada sessão. Então, nunca é igual, porque os participantes são diferentes, cada participante traz aí a sua experiência, mas é um tempo de reflexão muito rico, que impacta e, de fato, muda vidas. E mudou minha vida, por isso que eu dedico muito tempo para esse workshop. Não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é de noite, se é de madrugada. Eu sempre que eu posso, eu facilito, sim, esse workshop com muito prazer, gratuitamente. E convido a todos a participarem disso, porque depois do I Am Remarkable, o que aconteceu comigo? E é o que acontece com muitas pessoas. Eu me senti muito mais empoderada, muito mais dona das minhas fortalezas, né? Porque eu passei a reconhecê-las. Eu fui promovida, eu publiquei meu 2º livro, decidi que eu não ia deixar o meu 3º livro demorar muito tempo para sair. Você encontrou a felicidade. Tem uma coisa, assim, de várias coisas que eu gosto da Emira Remarkable. A gente, para mim, pega muito, assim, eu sou super factual, né? Assim, chata. E o I Am Remarkable fala do fato. Se o fato é seu, o fato é seu. Então, eu vou falar sobre um fato que é meu. Excelente você ter trazido isso, porque esse nome do workshop pode incomodar muitas pessoas, assim como me incomodou. Exato. Como chama? Eu sou incrível. Eu vou fazer um curso que chama Eu Sou Incrível? Não, que bobagem. A gente ganha um adesivo, né? Às vezes, quem participa do workshop ganha um adesivo e no adesivo está escrito Eu Sou Incrível. Que legal. E aí eu colei no meu notebook, só que aí sempre que eu tinha oportunidade eu escondia. Eu sou incrível. Não estou pronta ainda para esse Sou Incrível. Mas não é um exibicionismo. A gente tá... É o que a Aninha está dizendo aqui. A ciência do fato. Exatamente. Existem pessoas que citaram os meus trabalhos nas teses deles, nos artigos deles, nos livros dele. Aconteceu isso de verdade? Então, eu posso dizer que eu sou referência bibliográfica. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu não tinha coragem de falar isso. Por quê? Eu me sentia desconfortável, porque parecia que eu estava me exibindo. Mas não é um fato.
um fato. Se você for procurar, você vai encontrar. Então, Eu acho que ok. hoje eu resumiria assim o Emery Markle. É a ciência do fato, sabe? É o workshop do fato. O Bom, fato é seu. Fale sobre o fato, ponto. Tá tudo certo, é seu. que interessante. E cada um tem uma palavra pro I am remarkable. A minha palavra pro I am remarkable é respeito. É respeito a mim, a quem eu sou, e a respeito ao próximo. Por quê? A gente ensina as pessoas a romperem essa questão assim, olha, eu olhei para tal pessoa, a pessoa é oriental, então, para mim essa pessoa é super mais inteligente do que eu, se eu estou prestando um concurso junto com essa isso pessoa, rolou muito. e a vaga já é dela, essas né? coisas. Putz, a vaga é Isso do que a gente japonesinho, porque o cara é... Putz, os Exato. japoneses são muito inteligentes. Rolou Então, muito. Exato. E aí você sabe que essas pessoas orientais às vezes sofrem muito? Imagina. Porque o mérito deles, às vezes, não é reconhecido. Não é reconhecido. Porque se pensa que eles já nasceram... Naturalmente, eles já são mais inteligentes do que a maior parte das pessoas e tudo é fácil para eles. Não, não é assim. Putz, esse tema me mexe comigo, Tá assim. vendo? Eles... Então, é o respeito, né? E para a Anne, a palavra é o fato. Então, É o é fato. muito bom. É Isso- muito bom. Isso mexe muito comigo, porque às vezes eu vejo... Vocês sabem muito bem disso. Uma mulher negra tem que ler muito mais porque ela está numa posição de liderança. Entrou pela cota. E ela se dedica tanto e tal. Ela fala, e lá no Afro Googlers, né? A gente está marcando para eles irem aqui. Eles falam muito disso. Eu, como uma mulher negra, eu tenho que ler 10 livros a mais que uma mulher branca. O Cris, meu amigo, da Bravo, beijão, Cris. Ele tem um amigo que é negro. Ele entra no supermercado, ele fala, não, me dá a nota. Me dá a nota fiscal. Aí o Cris fala, não, vambora, meu. Bora. Ele falou, não, cara, se eu não ter a nota, todas as vezes que eu entro no supermercado, o segurança me pede a nota. Nossa, eu vou te falar, a gente fez um... Rola muito isso que você tá comentando. A gente montou... São aqueles de dentro de casa, né? O I am remarkable a gente faz fora, e esse é daqueles somente dentro de casa. A gente fez o Caminhada do Privilégio. Na Caminhada do Privilégio, eu lembrei, né? Porque tem uma lista lá de... Na metodologia, né? Tem uma lista de perguntas. E ele é super impactante nesse sentido, porque quando você se dá conta de eventos que sequer permeavam assim pela sua cabeça, né? Quer dizer assim, para mim nunca ia me ocorrer pedir uma nota fiscal, né? Por exemplo. Então, Exatamente. coisas assim que eu acho que assim, eu queria talvez se eu pensasse dentro de um contexto como um todo, né, dessa jornada que a gente tem feito, linguagem inclusiva, o I am remarkable, pensei agora na caminhada do privilégio, e a gente está na disciplina desenvolvendo, né, toda essa musculatura de como é que a gente impacta, como é que a gente não briga, não precisa brigar, gente. Não. Eu posso, no respeito, eu tenho noção Perfeito. de que eu tenho o direito de dizer, pensa, você fez uma colocação com viés. Te convido a falar de novo e a gente Fantástico, você começa educou. outra vez. Você educou. Pô, volta, gente, vamos Fantástico, eu pensar que a adorei. vida... Eu vou usar isso pra minha vida. Aonde for possível, pega o botãozinho lá de voltar, Dá o reset. volta, começa Pronto. de novo. E aí você vai, achei um novo caminho, gerei uma outra possibilidade, pensei, fiz ali, sinapses diferentes para novas conexões, que vai liberar um outro tanto de serotoninas, que vai te deixar feliz, Olha. vai gerar dopamina, vai dar a explosão do prazer, Fantástico. da realização. Fantástico. Né? É. Então, assim, eu gosto muito quando a Elis fala de jornada, né? Acho que no final aqui ela passou todo esse tempo falando de jornada, de sair da periferia, de ter sua jornada particular, de ter e passar pelos seus desafios, acreditar, e que isso, na verdade, foi a grande pílula de fortalecimento. Né? E fazer, né? Sem se vitimizar o tempo todo. Abraça porque seu tá fato. bom. Abraça seu fato. É difícil para mim, mas é difícil para todas as pessoas. Não é fácil para ninguém. Para algumas um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos temos condições de sair de uma posição de não privilégio para uma posição de um pouco mais privilégio, um pouco mais de privilégio, né? Tenho duas perguntas. Claro. Eu converso com alguns amigos, eles falam, às vezes eu tenho medo de me expor porque vão falar, nossa, olha o cara, olha que absurdo ele falou. Que recado você pode deixar para as pessoas que vieram de uma outra cultura,
às vezes o pai, né? E assim, as pessoas têm medo de se expor. Foi muito legal lá no Afro Googlers. Eles falaram assim, Thiago, parabéns por expor sua fragilidade. Eu falei, muita coisa eu não sei, eu tô aqui para aprender. Só que nem todo mundo tem essa coragem, né, Elis? Claro. Que dica você pode dar para as pessoas que querem entender mais, mas elas têm medo de se expor por elas serem julgadas? Vão achar que eu sou isso ou aquilo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E esse cara tá precisando de ajuda. Você tá entendendo? Sim, realmente, nos expor ou mostrar que eu não estou entendendo o que você está falando, ou eu não sei isso que você está falando, é muito desconfortável. Muito, né? É muito desconfortável. Eu fui uma pessoa que sofri com isso por muito tempo na minha vida, né? Mas cada um tem o seu artifício, né? O meu artifício é o artifício da doçura, do sorriso, e ela é demais, eu sou assim. Ela é. Não é? Tem pessoas que têm outra forma, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é não se esconder, né? Porque eu sou testemunho vivo disso, de se esconder faz a gente perder muito tempo na vida, muitas oportunidades. Então, ok, tudo bem, gente. Eu não... Ai, desculpa, eu perdi, eu não entendi, eu não escutei direito. Você pode repetir? Ou, né, quando a gente não tá num contexto que a gente não está entendendo, eu estou perdendo tudo. Sei lá, estou assistindo uma aula, estou num workshop, se eu não perguntar aqui, eu vou perder todo o resto. Não, né? Aproveita, fala, levanta a mão, pergunta. E pensa no seguinte, não é? Se é num ambiente de trabalho, a gente fez um projeto bacana, fez um trabalho legal, às vezes a gente esconde, né? A gente não quer contar. Sim. Isso faz parte do meu trabalho, é o meu dever, eu não tenho que ficar contando. Perfeito. Né? Mas, hoje em dia, imagina, tá todo mundo super ocupado. Vale a pena, assim, a gente, sempre que tiver uma oportunidade, falar, olha, chefe, eu fiz isso, isso e isso. Tá baseado em fatos? Lá, o fato que a Anne comentou aqui é fato. Então, é ok você falar. A gente se sente desconfortável quando a gente começa a praticar isso. Por isso que eu e a Anne, a gente fala que tem um músculo que a gente tem que treinar, né? É o meu músculo. As coisas da minha vida estão todas interligadas, gente. Não é? Então, a disciplina, é o treinar, é isso, é um músculo que a gente tem que treinar. Na primeira vez que a gente vai tentar se expor, é desconfortável. A gente, acho que eu fiz um papel de bobo, eu não falei direito, eu não falei bem, ou pareceu que eu estou me exibindo dessa vez. Paciência, olha, hoje você não se saiu muito bem, mas amanhã você tenta de novo, até que você vai encontrar o seu tom natural de falar sobre isso, de se expor, de se apresentar. E assim, não dá para pular, né? Etapas. A gente vai, dia após dia, sendo um pouquinho melhor. Ô, Anne, deixa eu fazer uma pergunta para você. No projeto, nós estávamos conversando com uma mentee, e ela falou assim, não, eu não quero falar da minha jornada quando eu trabalhava em loja, isso daí não é relevante. Eu falei, como não? Na loja você passa por vários desafios, o cliente, a entrega, não tem estoque, me conta tudo, eu quero saber. Ela, sério que é importante? Então, é literalmente a síndrome do impostor, né? Como é que vocês lidam, vocês discutem essas coisas no I'm Remarkable também, para as pessoas falarem assim, calma, meu, vocês querem falar um pouco disso? Eu diria assim, vamos colocar assim, o pano de fundo, de alguma forma, acaba se passando por aí, porque as pessoas mesmas falam. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro da perspectiva de como está estruturado a I'm Remarkable, a gente não denomina, a gente não coloca nomes. Perfeito. Né? Porque o que a gente traz? A gente traz essa sensibilização numa jornada dos diversos bias, dos diversos vieses que a gente constrói e que, portanto, nos impede de gerar espaço para o outro e, portanto, também, em consequência, gerar espaço para mim. Né? Então, quando a gente sensibiliza isso e a gente vai provocando no sentido como você se sente sobre essa afirmação, o que a gente pode falar sobre isso, que são os exemplos que Elis falou, até que a gente chega num momento e neste ponto onde todo mundo é convidado a encontrar o seu espaço de falar, né? De assim, eu sou incrível por quê? Mas é muito comum, eu acho que talvez em todas as vezes que a gente esteve juntos, né, Elis, eu escutei, as pessoas fazem, a síndrome do impostor, porque, no final das contas, é um conceito, né, vira uma nomenclatura, e atende à necessidade de eu vou dar um nome a isso, que é uma tendência natural da gente tentar, de a gente tentar ter um conceito onde eu possa dizer assim, entendi sobre o que está sendo trazido, né? Então, não é incomum que as pessoas acabem fazendo essa relação de quando eu me vi neste
lugar de quando eu me reconheci fazendo isso, eu estava sendo afetada pela síndrome do impostor. Sim. Né? E Então, no assim, caso... e é verdade, né? Quer dizer, é uma verdade. Mas, assim, é uma identificação onde cada pessoa vai tendo suas reações e elas vão apresentando, e elas vão dando seus nomes, né? Na e verdade. nesse caso, desse exemplo que você deu, Tilipa, eu acho que a pessoa não estava confortável com uma parte da história da vida dela, né? Sem dúvida. Então, assim, acho que a gente não precisa ter vergonha de nenhum episódio da nossa vida. Né? E o que a gente tem que fazer? Ser respeitada também, né, Lígia? Assim, a gente vai respeitando justamente também, de novo, falando de espaços, né? A gente tem que traçar o caminho que a gente tem orgulho, né? Fazer coisas que a gente... Uma vez eu aprendi isso, que é o seguinte. Você faria isso que você está fazendo na frente de qualquer pessoa? Good question. Gostei. Né? Então, é isso. A gente tem que pensar na nossa trajetória assim. O que você está fazendo é apresentável para qualquer pessoa. Né? Você faria isso na frente do seu pai, do seu chefe, da sua mãe. Né? Então, a gente não tem que ter vergonha de uma parte da nossa história. Ou, isso não é relevante. Mas tem, né, Elis? Faz parte da nossa jornada. Não tem que ter... infelizmente, meus pais não tiveram condições de estudar, gente. Aconteceu, tá tudo bem. Né? É isso. Teve gente que é filho de altos executivos que também tem que lidar com outras questões. Será que eu vou ter o mesmo sucesso que o meu pai, que a minha mãe? Perfeito. São outras questões. É isso. E aí a gente volta pro respeito, né, Lígia? Exatamente. Respeite. Não está na moda agora essa frase? Respeite a sua história? Claro. Não precisa ter. Respeite. Né? Valoriza. Muito pelo contrário. Valorize. Olha, foi difícil para meu pai e para minha mãe, então eu vou respeitá-los e vou fazer o melhor que eu puder para mim e por eles. É porque, assim, a gente sabe muito bem que nós vivemos num país complexo. Eu conheço vários, eu estou em comunidade e o pessoal às vezes não coloca no currículo lá, não fala onde eu moro porque vão me julgar que eu sou isso ou aquilo. Né? Eu já contei essa história aqui, eu vim da Vila Medeiros por muito tempo, eu falo, putz, Vila Medeiros, onde você mora? Vila Medeiros, onde fica? Putz, cara, já é ruim você mandar... Onde fica, Onde fica? Eu falo assim, cara, me conta lá. Poxa, perto do metrô Tucuruvi, aí tem um restaurante do Rodrigo Mocotó, beijão, Rodrigão, tô te esperando aqui, irmão. Legal. E... não é talvez, eu tive vergonha, entendeu, Anny? Sim, Falei, já vão me julgar, menino periférico, não estudou em Harvard, não foi pra Austrália fazer inglês. Eu nem te falo, hein, Tilipa? Entendeu? Então, assim, vem um pré-julgamento da onde você nasceu. Mas, felizmente, eu acho que as empresas estão trabalhando as mentes. Né? Eu acho que as grandes empresas... As vozes estão surgindo. É verdade. Eu acho que essa questão... Porque tudo isso, de novo, olha lá, é um preconceito, é uma falta de respeito da jornada do outro. Aconteceu. Você nasceu no Morumbi, o outro nasceu... Sim. Acabou de me surgir outra palavra, né? Assim, a pessoa das palavras. Né? Safata, a história, assim, gente, de assumir. Não tem que assumir nada. Eu digo assim, você não tem que achar nada, você não tem que assumir nada, Perfeito. você não tem que... Pergunte. Converse e conheça. Então, né? mas sabe o que aconteceu? E eu vi bem... Eu achei, você achou o quê? Perguntou. Tá achando Mas o quê? assim, ó, alguns anos atrás era assim, o menino ia procurar emprego, se você não estudou em PUC, USP e Mackenzie, nem se candidata. Exatamente. Opa, nem te conto minha história. Ela não é produção. Não estudou? Podcast, cara, já te chamaram de, nem tenta, cara. Entendeu? Eu já vi textos assim, nem tenta. Enfim. Então, assim, a gente vem de uma sociedade, espera a evolução, por isso que esse projeto nasceu. Esse projeto é uma vertical, né? Que a gente fala assim, cara, vamos contar as histórias das pessoas para as pessoas terem essa inspiração. O que a gente está fazendo aqui é inspirar as pessoas, entendeu? A gente não fez o podcast para a gente ficar famoso, não é isso. É que ele é uma vertical do nosso projeto, porque a gente vê muito essa situação nas pessoas, principalmente nos jovens de periferia. Fala, cara, nem vou tentar porque é muito difícil. Então a gente quer quebrar essa regra para a gente poder fazer acontecer. A gente está chegando ao final. Foi bom demais, né? Foi ótimo. O tempo passa e a gente nem percebe. A gente nem viu porque o papo estava rendendo. Eu queria entender a mecânica, que os meninos aqui do podcast perguntaram, tem material no YouTube? Não tem, né, Elis? Não tem, porque não é um material. Eu queria que você explicasse um pouco disso. As sessões de I Am Remarkable, tem até uma brincadeira que a gente fala, que acontece
no I Am Remarkable, fica no I Am Remarkable. Tá claro, pessoal? Então, não é gravado, não vai aparecer. Talvez vocês vejam na internet uma ou outra sessão, um pedacinho. Trechos. Em inglês, acho que provavelmente. Depoimento. Alguns depoimentos. Então ele é um workshop fechado. É fechado. Perfeito. Então, se você quer escutar Se o você que quer, acontece confia, no I Am Remarkable... Confia e chama a gente. Ou seja, não pode ser gravado, disponibilizado, não pode, certo? Não pode. Perfeito. Não pode. Mas estão todos convidados, me encontrem aqui na Quais as redes descrição. sociais? Quais as redes sociais? Na Elis? descrição nós Vai vamos ter. colocar, vou deixar lá meu Instagram, vou deixar o caminho para encontrar todo o material do O I Am LinkedIn, Remarkable. O LinkedIn, hashtag I Am Tem Remarkable, tem muita coisa. Tem uma comunidade no LinkedIn muito bem lembrado, mas que também muita coisa ali tá só em inglês. Tá só em inglês, Então, acho... Encontra lá o inglês, se inspira para estudar mais inglês, quem não tem, e em português pode me procurar nesse momento. Acho que eu posso ser um caminho para ajudar vocês a encontrar, né, onde tem lá mais informação sobre Qual que é o I Am seu Remarkable. LinkedIn, Elis? Você lembra? Elis Dias? Elisângela Dias. Elisângela Dias. Elisângela Dias. E fiquem à vontade. E no Instagram, você lembra? Instagram, elisnd_2022. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Anne, quer deixar aí suas redes sociais aí pra galera? Anne Raquel, A-N-N-E, a pessoa que já, desde criança, né? Já veio. Explicando. A-N-N-E e o Raquel com Q-U, né? A próxima pergunta. Anne Raquel, a vantagem, acho que não tem... Quando escrever Anne Raquel, vai achar lá. sou eu. Vai encontrar, Sou eu. exatamente. Vocês gostaram do papo, pessoal? A gente não faz um podcast muito longo, né? A gente sabe da correria da vida das pessoas, mas vocês gostaram do papo aqui? Delicioso, muito bom. Quer deixar muito mais bom. algum recado, Elis? Recado é isso. Foco, disciplina, persistência, sem vitimização, sem culpar o outro, sem culpar o seu pai, sua família, o prefeito, o presidente. Cada um tem as suas responsabilidades. Tente resolver, em primeiro lugar, a sua responsabilidade, né? E é lógico que, né, há muitas questões aí, mas sem culpar o outro e tentar fazer o melhor que a gente pode fazer hoje. E a felicidade está aí na trajetória, né? A trajetória vai nos levar para o melhor lugar. Fantástico. Quer deixar um recado, Anne? Abraçando o que a Elis disse, eu quero deixar um recado de... Acho que a gente tem que lembrar de se dar esses abraços, né? Porque na jornada e na batalha particular de cada um, né? Quando a gente põe a referência de novo, essa coisa, a referência fora, a gente acaba sendo o nosso pior juiz, né? Pior juíza. Perfeito. Fica ali, né? Que você devia. Você não tem que nada, não devia nada. Pois não foi dessa vez, beleza. Dá um abraço em você mesmo, chora, xinga, bate o pé, mas levanta e vamos. Mas gentileza, né? Assim, eu penso muito essas coisas mais legais do mindfulness, quando eu fui uma vez que eu me meti a estudar não, fui lá fazer um curso para aprender a presença e tal. Quando eu ouvi falar sobre gentileza, ser gentil consigo, eu falei, por que a gente não aprende isso na escola? É né? verdade. Pois é. Bom Todo ponto. dia, ao invés, né? Você começa o dia seguinte, olha, momento de gentileza, fecha os olhos, agradeça a você mesmo, abrace a você mesmo, seja gentil consigo. Então, essa é o que eu queria pensar sobre o que a gente conversou aqui, é isso. Seja gentil consigo. Lindo. Só tenho a agradecer o tempo de vocês, vir aqui nesse Muito podcast, obrigada. dar essa moral para esse projeto, conversar com essa molecada. Muito lindo. Obrigada, Tilipa. Foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, esse é o projeto da Perifa para Faria Lima. Olha que bacana, velho. Aqui senta o Gustavo Cerbasi, presidente de empresas, essas mulheres Senta fantásticas. Elis Dias. Doutora Elis, colocou aí no GC doutora Elis, a Anne aqui. Anne Olha Raquel. que diversidade. Adoro isso, pessoal. Vai lá no site, faça sua inscrição, faça sua vida diferente. Tudo que você crê, você pode. Beleza? Até o próximo episódio. Vai lá no Instagram, da Periferia para Faria Lima. Você encontra todo esse conteúdo. Vai lá no meu Instagram também, Tilipa com TH_82. Vamos mudar a história do jovem Periferia do Brasil. Tá certo? Até o próximo episódio. Tchau!